Primeiro que ter mudado para o Pomerode foi super determinante para estar perto da paisagem, né? Eu até nunca pensei assim que meu trabalho é um trabalho de paisagem, e recentemente tem acontecido. Algumas pessoas têm olhado para o trabalho como eu sendo uma paisagista. Eu acho curioso isso. Não tem... Você fez uma exposição não paisagem. E eu acho também, eu não sei se é verdade, porque eu gosto muito de trabalhar a figura, e daí eu penso, como que vai ser isso, né? Mas enfim, o que tem aparecido nesse momento é a paisagem. Eu acho que ela está no início do trabalho, assim, no início no sentido de que eu sou estimulada pelas coisas das quais eu estou cercada. E eu tenho a sorte, é uma sorte que eu providenciei, de estar aqui, né? Então eu estou cercada disso, mas eu acho que se eu estivesse no teu lugar, por exemplo, né, na República, em São Paulo, provavelmente seria contaminada e estaria pintando um outro aspecto disso. Talvez meu trabalho tenha uma coisa um pouco mentirosa agora, porque eu falo de uma coisa muito bonita. Essa foi uma das perguntas que eu recebi bastante lá no lance da Aliança Francesa, porque as pessoas acharam um pouco problemático ser bonito, né? E houveram alguns comentários assim, inclusive se que bom que a arte contemporânea está integrando a beleza. Eu achei bem curioso. Mas a paisagem, sim, ela participa de uma forma muito eficiente da pintura, como ela participa de uma maneira eficiente da vida, eu acho. E isso faz com que seja importante falar disso. Eu acho importante falar, né? Eu acho que o meu trabalho vai cada vez mais... À medida que o mundo vai ficando cada vez mais degradado, ele vai ganhando cada vez mais um aspecto de saudade. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas tem acontecido. Tem uma coisa que eu encontro que é parecida com o trabalho, que não tem exatamente uma expectativa, né? Eu não tenho uma expectativa de como as plantas devem se comportar ou aonde exatamente elas devem ficar. Tem uma casualidade grande, porque há acaso. É uma pintura que contém acasos. Eu acho isso bem legal. Eu gosto muito. Acho até que eu vou escrever isso. Também um estilo de vida que também acaba que traduz na obra. Sabia que... Eu não me lembro mais, mas alguém já disse assim, que o céu da Mata Atlântica é como se fosse um grande palco, assim, um grande teatro, porque ele muda constantemente. É diferente do céu do centro do Brasil, que é azul, o céu de Brasília, né? Que é um céu igual, assim, é um céu com pouco acontecimento. Esse céu é um céu todo cheio de acontecimento, né? Ele abre, fecha, ao longo do dia vão acontecendo muitas coisas. E isso também aparece na pintura, né? Um pouco dentro desse eixo aqui que a gente acaba de falar, assim. E até talvez um jeito de viver. Eu acho que é uma pequena casa, num grande quintal, né? Tem uma simplicidade que está envolvida, tem uma coisa que, assim, parece muito factível fazer um lugar desse. Sim. E eu acho isso interessante. Ele vai ao encontro da ideia do encorajador, né? Do factível fazer o trabalho, factível fazer um jardim, uma casa. Eu acho isso legal. E também tem uma outra coisa que é importante falar aqui da história do projeto do Rio do Texto, é assim, há um Rio do Texto e ele está aqui na frente, né? A gente não está vendo, mas ele está lá embaixo dessa pequena cadeia de montanhas, essa cadeia de morros, e ele determina coisas de Pomerode. Quando eu vim morar em Pomerode, a cidade era lindíssima, ela tinha muito mais mata urbana do que ela tem atualmente. E isso vem sendo perdido. Essa participação da paisagem na vida da cidade se esquece, fica apenas uma paisagem cultural um pouco inóspita, assim. Então, eu acho que isso que está aqui, de alguma forma, vem recuperar a proximidade com a paisagem e o valor que tem isso, né? Tem muita coisa da paisagem, historicamente, aí isso eu quero conferir, assim, eu quero ter certeza, que as coisas são pintadas durante o dia, olhados no mesmo momento. Eu acho que eu tenho um pouco a pretensão de olhar em outros horários, assim, de olhar à noite, olhar ao amanhecer, não que aconteça sempre, porque é difícil acordar muito cedo, mas eu tenho essa pretensão, assim, de madrugada, né? Então acontece. Que você não precisa olhar e vou pintar agora. É uma coisa Sim. Que vem maturando na cabeça. Ju. Sim, que vai ficando. E daí, de novo, né? Eu convivo com a casa e ele aparece. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar do assunto do projeto é essa tela aqui, né? Essa
é uma tela feita por um artesão, né? Esse caixilho, essa parte de madeira, né? É uma parte bem importante, ela é feita de uma maneira muito artesanal, é uma coisa antiga em termos de feitura. Ela não leva nenhum metal, nem nada, é feita com esses espaços e ela é encaixada e depois ela é finalizada assim. Até pensando que a pintura é de longe um dos suportes mais antigos que existe no mundo. Então, a impressão que dá é que agora, com um momento de muita compra industrial, né, esses fazeres que também são bastante antigos e muito explorados no passado, eles vão se perdendo, seja por não ter o saber andando, seja pelo preço, por várias questões. Então, eu acho legal que aqui você também mostra como isso é muito limpo, muito simples, e esse simples é muito sofisticado e muito complexo por ser simples. Eu nunca me vi como alguém técnica, como uma pintora técnica, ou eu não tenho muito interesse por isso, no sentido de representar metodicamente, figurativamente, uma coisa exatamente como ela é. Eu não acredito nisso, não acredito que as coisas sejam apenas de um jeito. Eu acho que a técnica no meu trabalho é meio suja, é meio a matéria acontecendo. Eu acho que a matéria se impondo, né? A matéria se impõe, a realidade se impõe. Eu acho que isso sim é muito o meu trabalho. É um efeito meio macabro, na verdade, mas eu gostei disso, porque era daí disso que eu estava falando, né? O que eu queria dizer, que para mim foi muito surpreendente, e esse cachorro fica, esse cachorro participa, além dos cachorros. O que eu achei muito surpreendente ao encontrar as pessoas foi que elas lembraram de coisas da infância delas e da vontade delas e de coisas que estão no campo da subjetividade delas próprias. E eu achei isso muito legal. E que não tinha nada a ver com vamos fazer um desenho, ou não, produzir não. Em lugares muito distantes. Uma coisa que eu gostei também que a gente conseguiu falar é que talvez a criatividade seja mais do âmbito do pensar e do entender do que do fazer, né? E aí eu acho que tira um pouco essa bobagem e o que talvez seja um pensamento bem local, assim, da arte que vale porque demora para ser feita ou porque representa muito bem. Então acho que isso é um pouco chocante para as pessoas no início, que não tenha uma ideia de representação e que a qualidade do trabalho não esteja atrelada a isso, né? E há uma coisa que flutua ou que circula perto da subjetividade. Talvez a subjetividade tenha a ver com... Acho que eu nunca tinha pensado isso antes. Talvez ela tenha a ver com a representação não figurativa, né? De alguma forma. Com a abstração. E uma reclamação que eu recebo às vezes é essa falta de definição se o trabalho é objetivo, se o trabalho é figurativo ou não é figurativo. E eu gosto dessa confusão, sabe? Eu acho que tem a ver com a questão do acaso participando do trabalho. Então pode ser, e também acho que algumas pessoas verão mais figuração e outras não, porque a gente não enxerga todo mundo igual, e eu gosto disso. E nisso eu achei curioso que durante as visitas, principalmente das crianças, porque as crianças têm um poder de subjetividade que a gente perde, né? Que não tá morto, né? Eu achei curioso que logo que foi dado primeiro para elas, né, aquelas telas para elas poderem desenhar e terem essa liberdade, de primeira todos fizeram uma figuração e depois foi aquilo de gente, vamos fazer. E trabalharam por cima, né? Exato. Isso eu achei muito legal. Uma facilidade muito... eu não preciso disso, então vamos. E talvez ali o que tenha permitido que eles ultrapassassem tão rapidamente essa questão era ser um material muito novo. Acho que foi incrível ter disponibilizado os pedacinhos de tela. Não era o plano, mas aconteceu e funcionou muito bem. E o carvão, que é um material bem legal, porque ele tem um pigmento
muito alto, pigmento de carvão, carvão não, de pastel, né? Além de ser um nome engraçado. O pastel, acho que ele tem um pigmento que vai se aproximar um pouco da tinta, sim, de uma tinta óleo, talvez, e vai poder ser retirado, né? Então, todo mundo se sujou aquilo de eles também terem maquiado. Com o pastel foi divertido. E como o pastel estava preto, não dava para ver que cor era. Eu gosto muito disso. Tipo cor surpresa, né? Exato. Sim. E eu gostei de como eles superaram isso como, primeiro, é um obstáculo e depois virou uma... Rapidamente, né? Sim. Talvez, de tudo que eu mais tenha gostado, eu gostei de muitas coisas, mas uma que me interessou muito foram as professoras trabalhando também. Sim. E mais ou menos, não só professoras, né? Tipo, a orientadora pedagógica que estava, as pessoas que estavam dando suporte para as crianças, terem trabalhado um pouco como crianças. Eu acho que esse é um padrão de eficiência, sim, acho que a gente conseguiu fazer isso. E eu achei uma coisa notável, e acho que a gente deve falar com muito vigor sobre isso, é difícil achar a palavra certa, se não seria qualidade, talvez saúde, da saúde do relacionamento das crianças, entre elas e com os corpos docentes, assim, eu acho que isso foi maravilhoso, foi assim, ver uma bela face de Pomerode. Né? E outro aspecto também do projeto foi poder aproximar pessoas que talvez não conhecessem como é um ateliê, como é uma rotina de ateliê, como que o artista trabalha. Você não acha que isso aqui está muito bagunçado? Não, tudo bem. Mas eu vejo que também as pessoas poderem ver que artistas são pessoas comuns, que curadores também são pessoas que estão lá juntos. Que são acessíveis. São acessíveis. Essa acessibilidade eu acho que também foi um ponto. Aquela criancinha, era uma criancinha muito pequena que perguntou que vivem os artistas. Eu achei que era uma pergunta encomendada pelo pai dele. Mas é a pergunta de todo mundo, né? É a pergunta central de muitos adultos também. Acho que não tem nenhuma resposta pronta, mas poder começar a pensar a respeito disso, eu acho que é bem legal. Sabe que eu acho que eu adorei descobrir esse pano aqui? Eu acho que vai servir para uma coisa incrível. Eu acho que esse pano vai viajar. Eu estou vendo aqui a composição dele, eu estou achando que ele é um belo suporte para desenho.